Paz, queridos, aqui quem fala é a Lana. E o Jefferson. Nós somos os criadores do podcast Casal Bem-Sucedido e hoje gostaríamos de trazer um assunto que tem sido de grande problema nos relacionamentos, que é a maturidade emocional. Mas antes gostaríamos de falar um pouquinho mais sobre o nosso podcast, que é o Casal Bem-Sucedido. E o que é, amor, ser um casal bem-sucedido? Casal bem-sucedido não quer dizer que ele é perfeito, que tudo na vida deles dá certo. Casal bem-sucedido não quer dizer que eles não têm problemas, mas sim, o casal bem-sucedido é aquele que reconhece os seus problemas, aquele que sabe o momento certo, não, vamos parar um pouquinho, vamos conversar sobre o que está acontecendo, os pontos que precisam ser avaliados, né? Se precisa ter, aonde precisa ter o ajuste no casamento, né? E eles sabem muitas vezes identificar que muitas vezes dentro dos problemas a solução está bem na frente deles. E eu vejo que dentro de ser bem-sucedido, essa parte maturidade, essa parte de maturidade emocional, ela tem muito a ver com o ser o bem-sucedido. E então vamos nesse primeiro ponto, né, abordar um pouco mais o que é, né, qual é o significado de maturidade emocional. Uhum. E a maturidade, ela também vem de encontro muito com a inteligência emocional. Então a gente vai entrar um pouco também nesse lado da psicologia, para entender um pouquinho o que é a inteligência emocional. Então, dentro da psicologia, isso é usado para designar a capacidade do ser humano de lidar com as emoções. Então, por isso que se fala muito em maturidade, quando a gente sabe lidar com as nossas emoções, enfrentar os problemas de cabeça erguida, sem se alterar, sem se deixar abalar. Isso vem muito de encontro a ser inteligente e adquirir a maturidade emocional. Ter a capacidade de tolerar as dificuldades do dia a dia, né? Sim, as diferenças também muitas vezes, né? Porque às vezes existem situações onde vamos ter opiniões distintas, né? E saber receber essas opiniões, essas diferenças, é o que vai ser o ponto-chave se nós vamos ter a maturidade ou não, né? E demonstrar a maturidade emocional, ela é uma inteligência de um sentimento que mesmo você estando frustrado, ansioso, aborrecido no dia a dia, você se manter numa posição de tranquilidade. Se manter centrado, o domínio né? próprio, né? Isso. E a parte de como demonstrar, né, essa maturidade, também a gente consegue encontrar isso um pouco na Bíblia. Sim. No livro de Tiago, no capítulo 3, nos versos 17 e 18, até tem por título Vivendo na Sabedoria, traz muito esse assunto de maturidade emocional, que fala, até a minha versão aqui, é a M, a Bíblia é a Mensagem, e ela fala então no verso 17, que a verdadeira sabedoria vem de Deus, começa com uma vida santa e ela é vista no relacionamento com o próximo, ou seja, então aqui já está falando que a sabedoria, ela começa dos nossos relacionamentos, né? Então, para a gente evoluir essa maturidade emocional, a gente tem que ter o contato com as pessoas para ter essa evolução, porque sozinho a pessoa não vai conseguir chegar a esse nível de maturidade emocional, porque tem que ser na prática, né? Sim. No dia a dia, as situações que ocorrem, você passar
por N situações que vão fazer você evoluir nesse sentido. E ela é cheia de gentileza, ela é cheia de bom senso, misericórdia e é para lá de abençoada. Não muda com o tempo instável e não tem duas caras. Essa sabedoria, ela é confirmada na vida comunitária, aquilo que a gente já falou. Você poderá ter uma comunidade saudável e sólida, bem-sucedida e que Deus aprova, somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. E assim, né, ainda puxando um pouco dentro da Bíblia, a gente pode verificar e olhar, né, como Jesus agiu, né? Tomar ele como um exemplo, né, que por diversas vezes, mesmo ele sendo Criticado, sendo humilhado, desprezado. ele se manteve numa posição, né, de controle desse emocional, né, de maturidade mesmo, né? E eu acho que isso é o que a gente pode levar para nossa vida, né? Tomar isso como base, usar ele como exemplo de vida mesmo, né? Para tantas outras áreas, mas também justamente como um exemplo de maturidade. Mas aí a pergunta é, como Jesus conseguiu ter ser esse exemplo de maturidade emocional? No dia a dia, no convívio com as pessoas. E sempre, né, ele sempre quando tinha algum problema, quando ele sabia que ia enfrentar alguma situação que pudesse vir a ter algum obstáculo ou alguma situação contrária, ele sempre se colocava em oração, né? Então a oração também, buscando esse discernimento, também ajuda muito. Sim. E no caso, assim, ó, trazendo agora para a nossa vida no dia a dia. A gente pode enumerar 5 pontos, né, 5 sinais de que a gente é maduro emocionalmente, né? Porque dentro, principalmente do casamento, dos relacionamentos, né, a maturidade ela é primordial, ela é crucial para o sucesso, né? Ou se não tiver essa maturidade, para o insucesso, né, do relacionamento, do casamento, né? Exatamente. E faz bem, eu acho que para ambos, né? Para ambos os cônjuges, favorece o desenvolvimento deles, né? Ter essa maturidade, porque com isso eles conseguem ter uma vida mais estável, né? Sem esses altos e baixos na vida, porque surge um problema, eles vão saber de como lidar com ele. Sim. O primeiro ponto, então, que a gente avalia muito é se você é cuidadoso ao fazer críticas, então ter esse cuidado ao às vezes criticar alguma situação, ao criticar algum acontecimento, né, dentro do relacionamento. Aí já mostra, essa frase fala muito, você é cuidadoso com críticas, a gente já de cara vai mostrar se a gente é uma pessoa madura emocionalmente, na forma que a gente aceita, a gente lida com as críticas. Se a gente já não aceita, ou as nossas caras e bocas já mostram que aquilo não nos desceu, a gente já está definindo ali para as pessoas que a gente não tem maturidade emocional nenhuma. Então, às vezes, a gente precisa parar, avaliar se aquelas críticas que estão sendo feitas realmente são críticas de julgamento. Às vezes a crítica vem para nos ajudar a melhorar, né? Nem sempre a pessoa que está vindo com uma crítica é realmente para nos criticar. Às vezes é mais para nos ajudar a enxergarmos aquilo que a gente não consegue enxergar sozinhos. Sim. E, amor, e também tem outra situação que a crítica ela deve ser sempre com o objetivo central de ajudar a pessoa a ser melhor, né? Apontar um problema, mas como tem aquela frase, né? Ser uma crítica construtiva, sempre buscando a melhora da pessoa, nunca ela
mostrar nessa crítica a menosprezar ela, botar ela para baixo. Sim, auxiliar ela. Sim. Esse é o ponto central que eu vejo das críticas. E o segundo ponto que temos é se estamos dispostos ou não a sacrificar as nossas vontades. Porque muitas vezes, né, a gente gosta de fazer aquela certa atividade, né? Jogar um futebol, passear no shopping, alguma coisa assim, mas não dá para fazer sempre a mesma coisa, né? Muitas vezes temos que deixar de lado os nossos caprichos, né? E até mesmo encarar uma tarefa que a gente não estava acostumado para justamente agradar, né? Agradar e também se doar um pouco pelo cônjuge, né? Muitas vezes assim, eu vou passear com você um dia no shopping, porque você gosta de vez em quando, distrai, ir numa loja, provar uma roupa. Muitas vezes para os homens é chato isso, né? Fica lá, a mulher fica lá provando 20 calças, 10 blusas, né? E o homem tem que ficar lá, muitas vezes, que nem no nosso caso, nós temos filhos, né? Tem que um corre para lá, outro corre para cá, e a gente tem que estar o tempo todo junto, né, com eles, né? Então, às vezes eu tenho que abrir mão, às vezes, eu quero ficar em casa, sei lá, assistindo um jogo de futebol, mas eu abro... Mas também estar disposto a se sacrificar pelo cônjuge não é viver de sacrifícios, né? Não. A gente precisa entender essa diferença. Que se sacrificar às vezes pelo cônjuge não é você viver de sacrifício ou com que um dos cônjuges entenda que só eu estou fazendo Sim. E o outro não está, né? A gente precisa ter isso bem pesado na balança, né? Isso. Que ambas as partes precisam se sacrificar às vezes. Hoje o Jefferson faz um sacrifício, amanhã a Lana faz outro. Porque se às vezes a gente não cuidar, não extrair essa maturidade emocional, daqui a pouco a gente vai se acomodar no se sacrificar da outra pessoa e daqui a pouco a gente já tá esquecendo que a gente precisa se sacrificar também. É aquela coisa, né? Se sacrificar, disposto a sacrificar um pouquinho, mas não a viver do sacrifício, né? O tempo todo tá se sacrificando. E mesmo, né? Como você falou assim, né? Não usar isso para manipular outra pessoa. Eu fiz isso para você, agora você faz aquilo para mim. Não, tem que ser uma coisa espontânea de ambas as duas partes, né? Os dois têm que estar dispostos a isso, né? Não algo forçado, tem que ser algo pelo bem do relacionamento. E tem um ditado muito usado para isso, né? Que é dar um pouquinho aqui para receber um pouquinho ali, né? Isso. Então, frisar isso na nossa mente talvez vai ajudar um pouquinho mais, né? Ou vai nos aliviar mais rapidamente isso. A gente dá um pouquinho aqui, daqui a pouco o nosso cônjuge vem e retribui um pouquinho ali. Porque quando você dá, automaticamente você recebe. Isso é para tudo na vida, né? Exatamente. O que a gente planta, a gente colhe. Então, se você se doa pelo teu cônjuge, obviamente que ele também vai se doar por você. Porque ambas as partes estão vendo que todos estão trabalhando em união, né? Exato. Isso é maturidade emocional. E o terceiro, então, ponto, sinal, no caso, né, que demonstra quando se tem essa maturidade é ser gentil, mesmo quando o cônjuge não é, né? Muitas vezes acontece assim, existem situações que um dos dois não lida muito bem. Ele vai acabar se deixando levar a um ponto de imaturidade. Não vai gostar, vai falar alguma coisa que possa ser um pouco ríspida ou agressiva para o outro, mas o outro, não, né, o cônjuge não se deixa levar por essa imaturidade e consegue manter essa maturidade com inteligência, conversando, fazendo alguma atitude, né, que demonstre para ela, poxa, eu acho que eu não tô sendo legal no que eu tô fazendo, não precisava ter feito dessa forma, né? Mas não jogar na cara, né? Na atitude mesmo, né? Sendo mais tranquilo dessa forma, né? E a maturidade emocional, ela é uma escolha, né? E assim, né? Por muitas vezes, as pessoas podem até imaginar do que a gente tá falando aqui sobre maturidade. Na teoria, parece tudo muito fácil, só que não é. É uma escolha, e é uma escolha diária que a gente tem que fazer. É o tempo todo.
momento após momento. A gente adquiriu a maturidade agora, mas não quer dizer que amanhã não possa vir uma situação de imaturidade, né? Alguma coisa que não vai te agradar e você vai entrar numa fase de imaturidade. Então, não é fácil. Não é uma situação. A gente enfrenta isso no dia a dia. Às vezes até com filhos. Nós temos que manter a maturidade por sermos pais, por sermos adultos, né? Porque a Por sermos criança um casal. é o ponto que nós vamos entrar agora. Ela não tem essa maturidade. Ela é emocionalmente instável, que é o quarto ponto, né, amor? Você é emocionalmente estável? E um adulto emocionalmente estável, ele não age assim com criancices, não faz essas coisas que, voltando a falar de filhos, os nossos filhos fazem, usar alguns testes para nos convencer. Um adulto maduro, ele não age dessa forma. E tem um ditado, uma frase, que a gente até pegou ali de uma escritora, que ela diz que mesmo que os ventos não soprem a favor, não tomar decisões precipitadas, nem descarregar as contrariedades sobre os outros ou sobre os nossos cônjuges, nossos filhos. Aí entra ambas as partes, né? Sim, sem dúvida. Não se trata de ser um robô, né? Se trata em saber manter a inteligência emocional aliada à maturidade emocional. E o segredo é sempre pensar antes de agir, né? Uhum. Analisar, eu deveria falar isso? Eu deveria agir dessa forma? Será que isso realmente, eu estou sendo maduro, agindo assim, falando isso? Porque muitas vezes na nossa cabeça a gente está sendo, mas para as outras pessoas que vêm de fora não é, né? E a parte da maturidade, ela depende muito mais de nós do que esperar do outro. É nós sermos, não esperar que o outro seja, né? Isso entra muito nessa parte, né? De ser emocionalmente Sim. estável. Nós precisamos ser, não esperar que o outro seja. Porque se a gente esperar, não. Se ele for, eu vou ser, não. Já está sendo imaturo. Né? E o próximo ponto que a gente vai abordar aqui é um ponto muito importante, a qual jamais deixaríamos de fora, que é você admite quando está errado. É o quinto ponto, né? Mas não é menos importante, né? No relacionamento existe muito isso, das pessoas não se entenderem no relacionamento porque elas não admitem quando estão erradas. E uma pessoa emocionalmente madura, ela não foge das responsabilidades dela, daquilo que ela precisa reconhecer quando está errada, né? Exatamente. Uma pessoa emocionalmente madura, ela vai reconhecer os erros, ela vai falar, olha, amor, me desculpa, mas eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso, eu sei que eu agi de forma errada. Então, o primeiro ponto de uma pessoa madura é admitir que está errado. E, nesse admitir que está errado, ela está abrindo mão do orgulho dela, né? Que, às vezes, a gente está num estado de orgulho com o cônjuge, isso não é ser maduro, né? Ter esse orgulho. Então, todos erramos vez ou outra. Não Sim. adianta, somos seres humanos. E só que o que nos diferencia se somos maduros ou não é se sabemos reconhecer isso, como a gente já falou desde o começo, né? E a gente não está falando em ser perfeito, porque Não. todos nós erramos. Precisamos estar consciente disso, que todos erram, mas o problema está em não reconhecer as nossas falhas, né? E Isso. não perdoar a dos outros ainda, Exato. né? São os dois pontos, né? Eles andam juntos, né? Além de eu saber reconhecer quando o meu cônjuge ele erra e vem me pedir perdão, vem, desculpa, eu errei. Eu aceitar esse pedido e entender, estar empático com isso. Isso a gente precisa analisar muito essa frase que eu disse aqui agora. O problema está em não reconhecer as próprias falhas e ainda não perdoar do outro. Exato. Tipo, eu não vou pedir perdão pelo que eu fiz pra você, mas também não vou te perdoar pelo que você fez pra mim. Sim. Porque isso é muito real, né? Sim. Nos relacionamentos. Nós já vivemos isso, de eu me chatear com alguma coisa, eu admito isso, em frente às câmeras ainda, de não pedir perdão pro Jefferson pelo que eu fiz pra ele, e aí ele fazer uma outra situação
criar uma outra situação, me chatear e eu ainda não perdoar ele. Eu não peço desculpa pelo meu erro, mas também não sou capaz de perdoar. Isso é algo que a gente precisa trabalhar e não é um processo rápido, Não. é um processo doloroso, demorado demais, porque a gente, para trabalhar essa maturidade emocional no admitir que está errado, pedir perdão e perdoar a pessoa é algo muito difícil, né? Perdoar já é algo muito difícil. Então, imagina ainda pedir perdão, né? Sim, exatamente. E agora, né, pegando esses 5 pontos, né, esses 5 sinais, né, que você tem maturidade, então existem algumas características chaves, né, que evidenciam quando há ou quando há, no caso, né, a maturidade, né, no relacionamento. A primeira é a harmonia, a segunda é empatia e a terceira é responsabilidade com o seu cônjuge, né? Então, falando... Que todas elas se encaixam em uma só, né? na verdade, é uma junção, né? E precisa existir essas 3 para haver a maturidade, né? Porque a harmonia tanto na comunicação, porque não adianta você se estourar com qualquer coisa que acontece e não saber se comunicar, se expressar para o seu cônjuge. Nas ações, né? Isso, a gente já falou ali, né, de abrir mão às vezes, né, do que você gosta, comer a mesma comida que o cônjuge. O que acontece muito, que causa falta de harmonia, é quando não possui a mesma opinião. Sim. Existem casos de... A gente até estava conversando sobre isso ontem, a respeito desse podcast, que a harmonia, as opiniões serem muito diferentes. Pode acontecer de aquela tampa da panela se encaixar muito bem, que é o termo que as pessoas usam hoje em dia, né? A tampa da minha panela. Se encaixar muito bem. Mas vai ter outros relacionamentos a qual a tampa da panela ela não se encaixa tão bem assim. Aí é onde vem as opiniões diferentes, o agir diferente, o pensar diferente. É onde, se a pessoa não amadurece essa harmonia, vira um caos. E ali entra também a falta de empatia, a pessoa já não é mais responsável no relacionamento e ali já abre mão de todas as características que precisa de um casamento maduro, né? Com isso tudo você vai acabar compreendendo as dificuldades, né, e as emoções que o parceiro tem, saber lidar e respeitar os momentos de cada um, né, tanto a esposa para o marido como o marido para a esposa, né, conseguir assumir quando erra, né? Então é aquela parte, a gente falou do 5º ponto ali, então isso vai muito da responsabilidade. Eu sei que eu errei e eu preciso corrigir, preciso me retratar com isso, as consequências também, né? Então, exatamente. Então, eles não fogem da culpa, porque assim, ó, num relacionamento, 50% é de cada um, sobre a responsabilidade. Então, como são 2 pessoas vivendo num relacionamento, não é 2 relacionamentos, é um só. Então, para fazer o 100%, cada um precisa fazer a sua parte. Doar de si 100% para completar os seus 50% do relacionamento. Não fugir e também não negar a própria cumplicidade, né? Exatamente. Precisam ser cúmplices, né? E pulando agora, nós estávamos falando de sinais de maturidade, né? Quais são os sinais agora? Os positivos, agora os negativos, Isso, né? Os de imaturidade, né? Então, quando as pessoas são tomadas por emoções e agem por impulso, não conseguem controlar os seus comportamentos. Elas entram na fase de imaturidade. Fazer joguinhos. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto que a gente tem aqui numerado, né? Então, que a pessoa fica testando a outra o tempo todo. Isso é um problema muito sério e acontece muito, né? Sim. Testa a fidelidade, quer saber se a pessoa corresponde àquela necessidade da outra o tempo todo, né? Então... a gente até conhece uma história que vale a pena deixar aqui como exemplo de amigas, entre amigas, uma delas convida as outras para dar em cima do próprio namorado
para testar a fidelidade dele. Isso é algo de uma pessoa que ela não confia em si mesma. Exatamente, isso comprova o quanto a pessoa ela é insegura e desconfiada, né? Então, às vezes, se o namorado, o marido, que enfim, não cair nessa armadilha que ela criou, né? Porque é uma armadilha isso, ela até pode se sentir confiável com isso, mas será que quando ele descobrir vai ser legal? E outra, com o passar do tempo no relacionamento, se a pessoa não é confiável, ela vai dar os sinais dela não ser confiável. Então, basta ficar atento com o tempo nos sinais. Então, é esse o ponto, né? O segundo, quer falar? Ficar sem conversar. Isso é algo que a gente fez muito, né? Nas nossas fases de imaturidade no relacionamento, de qualquer briga, ficar sem cada um vai para um conversar. Canto. E isso é algo que a gente acha que a gente tá certo, mas, gente, isso traz um problema gigantesco pro relacionamento. E se a gente não identificar a tempo, isso pode até trazer um desgaste muito grande a ponto de uma separação. Porque esse ficar sem conversar, talvez pra gente, é uma forma de alívio momentânea, né? Sim. Porque resolver o problema não resolve. Mas talvez para o nosso cônjuge aquilo é o fim do mundo. Para ele Sim. aquilo lá é a pior coisa que a gente escolheu fazer, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco também de como adquirir essa maturidade, né? E a gente vai ir de contraponto, né? Ao que a gente está falando agora sobre a imaturidade, né? Como a gente pode trabalhar para alcançar ela, né? Na nossa visão, a gente acha que aquilo vai incomodar o nosso cônjuge, é uma forma de puni-lo. Mas, Sim. na verdade, a gente tá se punindo junto. Sim. Porque aí entra aquela passagem da Bíblia, onde que Deus fala, né? Que o homem deixará a mãe e pai e unir-se à sua esposa e ambos tornarão-se um só. Então, o que eu faço pro meu cônjuge, automaticamente eu tô fazendo para mim também, né? Exato. Então, o diálogo no relacionamento, ele é algo primordial. É algo totalmente necessário, né? Porque cada um precisa expressar, né? Como é que você, né? De que forma que você vai descobrir se eu tenho alguma coisa, alguma atitude que me incomoda se eu não te falar? Né? Então, isso precisa acontecer no diálogo, né? E aí, dentro disso, nessas conversas até podem ser estabelecidas algumas regrinhas, algumas coisas que possam evitar o acontecimento disso. Sim. Né? Um outro ponto também que entra um pouquinho nos joguinhos também é forçar cenas de ciúme, né? Que é uma coisa que as pessoas inseguras, principalmente, elas fazem muito, né? Porque aquilo que a gente falou antes, né? Isso. Pessoas inseguras, elas têm tendência a forçar cenas de ciúmes porque elas duvidam delas mesmas, elas não têm essa segurança com elas mesmas, então como eu vou ter segurança no meu próximo se eu não confio nem em mim mesma, né? Eu sou uma pessoa insegura. E falar insegura não é insegura se você vai dar conta da situação ou não. É insegura com o seu corpo, insegura com o que realmente você é, o porquê você tá aqui, o porquê você faz tal coisa. Tem pessoas que elas não têm segurança nem no que elas próprias fazem no dia a dia. Elas fazem, mas elas já vão com dúvida se elas vão dar conta ou não daquilo. E a insegurança, ela traz N problemas, assim, principalmente emocionais para as pessoas, né? Você tá sabotando o teu relacionamento. Então... Com você mesmo, inclusive, né? Ambos, né? O próprio relacionamento. Então, isso tende a não ter um final bacana, né? Um final feliz, né? Sim, porque vai deixar o nosso cônjuge impaciente, estressado, esgotado, porque a tendência do homem, isso já é da natureza do homem, não gostar dessas ceninhas, né? Sim. Principalmente ceninhas de ciúmes. Os homens não têm essa... Não sei nem se eu posso falar criatividade, né? Em fazer essas coisas. Mas isso é mais da mulher. As mulheres agem mais assim no impulso de querer testar a fidelidade do homem. E fazer essas cenas de ciúmes, esses joguinhos aí,
Não resolve problema ajuda nenhum, não. né? E isso entra muito no agir com impulso, que é o quinto ponto agora, né? Que quando a gente tá, né, no começo a gente já falou ali, né? Que quando tá tomado pela emoção, a gente, primeira atitude é agir no impulso. Aquilo que vier na cabeça a gente faz, ou a gente fala, né? Então a gente não consegue controlar sentimentos se a gente não tiver essa maturidade emocional, né? E isso também é extremamente prejudicial, né, no relacionamento. Porque no impulso a gente acaba não tendo essa percepção, né? Se aquilo que a gente vai falar ou que a gente vai fazer é algo bom ou é algo ruim, né? A gente pode literalmente estragar tudo aquilo que o nosso cônjuge às vezes demorou muito tempo para construir nas emoções, nos sentimentos, na cabeça dele. Isso. Que depende do que a gente vai soltar ali pro nosso cônjuge na hora do impulso, alguma coisa que eu vou falar, eu posso destruir ele como pessoa, né? Sem dúvida. E agora então a gente entra naquele ponto, né, que... A gente esqueceu de falar, amor, sobre as brincadeiras e piadas em excesso, né? Ah, é verdade. Que isso também é algo que as pessoas deixam muito passar. E a gente sabe que tem cônjuges, a gente convive com cônjuges que tem no convívio direto esse excesso de brincadeiras e piadas assim fora de hora. Sim. Tem um ditado que diz que há tempo para tudo, né? A gente precisa saber quando vai fazer uma brincadeira, quando a gente vai falar sério. A gente precisa ter esse discernimento, gente, por favor, de que o nosso cônjuge, ele não é nosso brinquedinho. Não. Então, ficar falando, fazendo brincadeiras em excesso, algo até relacionado ao íntimo do nosso cônjuge, porque tem gente que faz isso, e essas piadas sem graça, a gente precisa ser maduro. Meu Deus, somos adultos, né? E eliminar isso da nossa vida. Isso não é brincadeira, isso é maturidade emocional, relacionamento é coisa séria. A gente não pode tratar como se fosse E nós temos qualquer que coisa. entender que tem hora para tudo, né? Tem hora para falar sério, tem hora pra gente botar pontos na mesa, botar assuntos na mesa que não pode ter brincadeira. Tem coisas que é do nosso íntimo, né? Sim, e a gente não exato. pode passar para terceiros. Até tem um outro ditado, eu adoro os ditados, né? Que diz que roupa a gente se lava em casa. Então isso automaticamente quer dizer que tem coisas que a gente vai falar lá no nosso íntimo, com o nosso cônjuge a sós. Não vai passar para terceiros, porque aquilo não condiz às outras pessoas, né? Porque às vezes o nosso cônjuge até não liga para brincadeiras e piadas. Só que quando você fala em público, aí se torna algo ofensivo. Às vezes você fazendo essa brincadeira com o teu cônjuge dentro de casa, só vocês dois, ele vai entender de uma forma. Sim. Mas você levando pra fora já vai ser outra. Exatamente. E assim, né? Então agora a gente entra no ponto onde como desenvolver essa maturidade, né? Levando em conta aqueles sinais que a gente viu de maturidade, em contraponto aos sinais de imaturidade, né? Como a gente pode chegar então e ter, né, uma maturidade emocional, uma inteligência emocional. Sim, primeiro de tudo é manter o equilíbrio. Sem dúvida, sempre. Isso não é só para casamento, isso é a vida pessoal. É. A gente precisa, em tudo que a gente vai fazer, manter o equilíbrio. Se tudo que a gente for resolver for no estresse, não controlar as nossas emoções, nada vai dar certo. Não vai. Imagina assim, aconteceu alguma situação de conflito em qualquer situação, né? Num relacionamento ou mesmo no ambiente de trabalho, né? Que houve uma divergência na opinião, às vezes sobre algum produto, sobre alguma atitude, né? Imagina se fosse tudo na base da discussão. Nunca ia se chegar a um ponto. Então, essa parte de manter o equilíbrio, né? Principalmente nas situações difíceis que causam na hora estresse. Da raiva, né? Exatamente. Esperar, gente, a emoção passar, se controlar, e minutos depois, horas depois, se preciso for, como diz o Jefferson, se aquele cônjuge é um pouquinho mais sanguíneo, às vezes não dá para esperar minutos, tem que ser horas, né? Uhum. Aí a gente vai lá e aborda aquele assunto, porque às vezes a minha maturidade emocional no manter o equilíbrio tá boa, mas no meu cônjuge às vezes não tá ainda, né? Então a gente precisa também ter essa noção, que às vezes a gente tá um pouquinho mais avançado que o nosso cônjuge, ou vice-versa, ele tá mais avançado que a gente, então a gente precisa
respeitar esse meio termo, essa diferença, porque não é saudável não, a gente querer manter tudo no estresse, na base da pancada. A gente tem exemplos com filhos em casa, Exato. novamente, né? Porque somos pais e os nossos filhos nos ensinam muito as situações que, com a Sofia, às vezes a gente acaba, no calor do momento ali, perdendo o equilíbrio, nos estressando e estressamos ela também, aí acaba que a situação, em vez de melhorar, piora. E a própria Bíblia diz: pais, não irriteis vossos filhos, né? Não irar os nossos filhos, e os nossos filhos também não nos irarmos, porque isso dali não, a própria Bíblia já diz, não vai trazer resultado positivo nenhum, né? Às vezes conta até 10, se não resolveu, conta de novo até 10, respira Conta fundo. até 20 então, né? Se 10 não conta resolve. até 60, um minuto, né? É isso aí, gente. Manter o equilíbrio sempre. Exato. Aí já puxa para o segundo ponto, né? Que é ser companheiro, né? Então, num relacionamento é uma das palavras-chave, né? Que é o companheirismo entre os cônjuges, né? Eu sempre uso que antes de ser um casal, vamos ser amigos primeiro, Isso, então, sejam amigos, compartilhem as histórias, compartilhem as suas vidas, os seus sonhos, né? Eu vejo que isso é um dos pontos, assim, o casal que sonha junto realiza, né? Eu escutei uma vez falarem uma frase que dizia assim: o sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas o sonho que se sonha junto se torna realidade. Isso tá poético, né, meu amor? Então, analisando assim, quando a gente une os sonhos, né, muitas vezes a gente nem sabe, o meu sonho pode ser igual ao teu, mas se a gente não compartilhar, como é que a gente vai saber isso? E ser companheiro, gente, fortalece os laços afetivos, né? Sim. Sempre vai nos fortalecer como casal, como pais. E a gente precisa trabalhar muito esse companheirismo, porque o companheirismo, ele nos leva muito além do que imaginamos no relacionamento. A gente consegue fazer coisas juntos que a gente jamais imaginava fazer, né? E é uma busca de autoconhecimento. E a né? união que isso traz para o casal, né, leva eles a outro nível. Exatamente. O terceiro ponto. Identifique a expectativa de cada um na relação. Exatamente. Então, a expectativa é algo... Isso é muito importante, né? Fazer logo no começo do relacionamento, no início, né? Mas, vamos supor assim, se nós somos um casal, iniciamos o nosso relacionamento, já estamos há tanto tempo junto, né? Gente, porque imagina assim, eu vou me casar com uma pessoa, mas eu não sei nem qual é a expectativa dela de vida. Isso, mas aí vamos dizer assim, né? Não... quem está nos ouvindo agora... O que a gente vai esperar desse relacionamento, né? Aí a gente vem carregado de expectativa e não sabe as expectativas do nosso cônjuge. Isso ali, a tendência E aquele casal por água abaixo. E aquele casal que já está há mais tempo junto, né? No início já casou, já estão juntos, já estão vivendo a fase do casamento, né? Então pare agora, né? Assista o vídeo até o final, sente com o seu cônjuge, pegue esses pontos aqui que a gente está falando e faça uma lista, se preciso for anotem, expectativas. Né? Aqui, ó, essa porque aqui é a minha essencial expectativa. Não projetar no cônjuge as nossas necessidades e os nossos vazios. Isso. Não projete isso nos cônjuges de vocês. Não. Por favor, trabalhem aquilo que a gente já falou lá no início. Trabalhe a si mesmo e depois abra esses novos horizontes para o seu cônjuge. Porque se você não trabalha a tua maturidade emocional, não tem como ajudar o teu relacionamento com maturidade emocional. E assim, a gente não consegue viver isso. Fazendo isso, você vai estar dando um grande passo para atingir essa maturidade, porque já não vai ter, os dois alinhando as expectativas, já não vão ter não vai ter mais tanto ponto de crítica, não vai mais ter tanto ponto de desavença, de mal-entendido. Por quê? Porque os dois já vão ter conversado sobre isso, já vão ter alinhado esses pontos, né? O ponto de vista de cada um e a expectativa de cada um. E vamos deixar que o amor conduza o nosso relacionamento, não nossas necessidades. Sim, você também tá bem poetisa, né?
Ai, Jesus. Vamos continuar? Vamos continuar. Quer falar alguma coisa sobre isso? Do quê? Conduzir, deixar que o amor conduza o relacionamento, não as necessidades. Eu acho que é o primordial, né? É que tem muita gente que não entende que... Mas como assim, Alana, primeiro o amor e não as necessidades? As nossas necessidades, elas são importantes. Sim. Mas ela não tem que estar em primeiro lugar. Primeiro lugar é o amor, depois as necessidades. Porque se tem amor, a gente vai trabalhar as nossas necessidades com o tempo, né? Sim. E acaba assim, né? As necessidades, quando a gente deixa o amor agir, ele vai nos revelar quais são as necessidades principais. Porque às vezes a gente tem uma necessidade, mas às vezes para o relacionamento ela não é importante. Né? É uma necessidade que a gente tem, minha, que primeiro vamos suprir as nossas necessidades como um casal e depois, tendo essa necessidade suprida, vamos começar então a buscar as demais, né? E basicamente, para o relacionamento, precisa ter o amor. Então, diz tudo, né? Deixa o amor conduzir, que com certeza é mais um grande ponto a ser atingido para a maturidade. E a quarta dica, rapidamente falar um pouquinho dessa, porque também não é menos importante, que é aceitar as diferenças, né? Sim. É aquilo que a gente já falou antes, lá da tampa da panela, às vezes ela se encaixa perfeitamente, às vezes não. Às vezes o seu cônjuge não vai ter os mesmos sonhos que você, os mesmos planos que você. Às vezes alguma coisa na vida dele não vai estar se encaixando alinhado com aquilo que você quer. Então a gente precisa aprender a aceitar as diferenças. Algumas coisas no nosso cônjuge podem nos incomodar, mas a gente precisa aceitar que ele é diferente. Sim. E ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma vontade, então é aquele, respeite a diferença, aprenda a lidar com elas. E aí a gente pode também tentar identificar o que é possível mudar e o que não é, né? Porque tem coisas que a gente consegue mudar, outras a gente não consegue. E adiante do que não é passivo de mudança, simplesmente aceite e respeite para evitar desentendimento. Isso, é aquele negócio, né? Ser mais maleável, né? Ser mais empático com aquilo, né? Isso, é isso aí. E a quinta é assuma suas responsabilidades. A gente já falou aqui sobre responsabilidade, né? Mas só forçar um pouquinho, reforçar um pouquinho, Jefferson falou que 50% é um e 50% é o outro, né? Responsabilidade, em vez de focarem de quem é a culpa, foquem nas soluções. Sim, sempre. É uma das coisas primordiais, né? Porque se a gente vai ficar gastando nosso esforço no que não vai levar a nada, porque achar culpado, beleza, você foi o culpado. E daí? Qual é a ação que a gente vai tomar? Qual é o ponto? O que a gente pode trabalhar para que isso não aconteça mais? E gente, lidar com as emoções não é fácil, Não. Mas com dedicação e esforço é possível. Exatamente. Esforço mútuo, união, companheirismo, ter empatia. Todos esses pontos que a gente já enumerou até agora é que vai levar a isso, a ter essa maturidade. E aí eu quero deixar aqui, gente, que esse aqui é só um bate-papo, né? Uma ajuda. Mas às vezes só nos ouvir não vai ser a solução do problema. Muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver sozinho. Tem coisas que é Deus e tem coisas que é o profissional que vai nos ajudar. Deus colocou os profissionais ali para nos ajudarem. Então, às vezes, se a gente não consegue resolver certas questões com o nosso cônjuge naquele momento, ele não está nos entendendo, então vamos procurar a ajuda de um profissional. Sim. E um profissional que eu digo não é só um médico, procure alguém de confiança também que possa te ajudar a resolver essas questões emocionais que você tem, né? Exato, buscar, às vezes dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, pode ter alguém que lide com isso, que possa te dar uma palavra de auxílio, um direcionamento, né, para que melhore essas situações, né, para que possam ter esse companheirismo e saber como agir
para esses pontos de melhoria, né? É isso aí. E mais uma vez frisando, né, que não é um trabalho fácil. Não. É um trabalho difícil e difícil demais. Eu e o Jefferson estamos há 4 anos juntos, mas a gente ainda está aprendendo muitas dessas coisas. A gente está aqui falando para vocês algumas experiências vividas, outras em estudos, porque a gente não para. A gente quer buscar melhora dia após dia. Sim. E sabemos que é um processo que ambos têm que caminhar juntos. É isso aí. Então, reforçando só, então, deem o like, compartilhem o conteúdo, porque vocês dando like, compartilhando, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele vai espalhar para muito mais pessoas, para que cada vez mais e mais casais, mais e mais vidas possam ser tocadas também. Edificadas. E edificadas, exatamente. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido. Vamos só finalizar com uma oração para edificar e para ter a sabedoria emocional para os casais. Desejamos que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Senhor Deus e Pai, Sim, meu Pai. oramos para que os casais busquem cada vez mais pela sabedoria e a união entre eles. Sim, Jesus. Que o Espírito Santo nos dê o discernimento para que tenham empatia e harmonia em seus diálogos. Que Deus repreenda qualquer agir do mal nas emoções e ações dos casais. Que o Senhor derrame bênçãos nos lares e nos relacionamentos de todos que nos assistem. Por tua misericórdia e para tua honra e glória, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.